E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Aquiles. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre essa matrix que existe na igreja evangélica a respeito dos casamentos, dos relacionamentos. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Frequentei o seio evangélico durante alguns anos da minha vida. E eu lembro que entrei na igreja evangélica muito interessado na palavra de Jesus Cristo. Eu queria sair de uma vida de promiscuidade que eu levava. Eu seguia sendo um cara vazio dentro dessa vida e eu gostaria de mudar. Enfim, ao entrar para a igreja, pessoal, eu comecei a me deparar com dogmas. E dogmas que, como eu posso dizer para vocês, que transformam inclusive o padrão de um homem. Essa igreja que eu havia entrado era uma igreja pastoreada por uma mulher, o que dentro do cristianismo é uma contradição, visto que a própria Bíblia proíbe mulheres de ensinarem nos templos. Mas, enfim, seguia a cartilha, não sabia ainda muito bem do que se tratavam essas coisas. E salientando, pessoal, esse vídeo ele é mais direcionado aos cristãos. Ateus e agnósticos e outras religiões também são muito bem-vindos aí no canal para colaborarem conosco, né, com assuntos. Mas esse é mais direcionado aos cristãos, ou ao esclarecer aquilo que acontece dentro destes apriscos, por assim dizer. E o que acontece, pessoal? Eu sempre tive um comportamento muito decidido, um comportamento muito firme e muito forte no meu jeito de ser. O que outros, hoje, muitos canais dão nome a comportamento alfa. Então, eu era visto como um homem alfa. Na época não haviam essas terminologias, né? Hoje é muito falado em alfa, beta, esse tipo de coisa. Então eu tinha um comportamento alfa. E o meu comportamento, inclusive com mulheres, ele era condenado por essa liderança da igreja, porque ele dizia que esse tipo de comportamento era um comportamento maligno, certo? E esse comportamento era errado. Mas o que é interessante, meus chapas, é que esse comportamento atraía muitas mulheres. Olha, era 90% o número de mulheres que entrava na igreja e que se interessavam por mim, por causa do meu comportamento. E não que não houvessem rapazes, caras na igreja, inclusive bonitos, né, e alguns bem-sucedidos financeiramente, mas a questão é comportamental. Eu tinha um comportamento realmente de macho alfa, mas com o tempo esse comportamento ele foi sendo suprimido, pessoal. Eu precisava suprimir esse comportamento para que eu não fosse para o inferno. Vocês entenderam o que eu quero dizer? O tamanho da bobagem que eu acreditei? Deus ele fez o homem do jeito que ele é. E Deus fez a mulher também do jeito que ela é. Isso, pessoal, não é há 6.000 anos atrás, tá? O homem não foi criado há 6.000 anos atrás, pessoal. Segue a mesma linha evolutiva. Neandertais e assim por diante. Enfim, porque nós não podemos pegar e ignorar a ciência. A ciência ela ignora a religião e não tem problema com isso, porque a ciência ela é empírica e a religião ela é fé, ela é metafísica, ela ainda está muito acima daquilo que a ciência pode alcançar. Quem sabe um dia a ciência consiga alcançar a religião a ponto de explicá-la, alcançar a fé, mas nesse momento eu acredito que está muito distante. E o que acontece, pessoal? Também você vai sendo amoldado aos formatos de relacionamento que existem dentro dessas igrejas. Eu saí dentro dessa igreja e com o tempo fui para outra. Nessa outra igreja aí era um pastor, certo?
E o que se vê, pessoal, dentro dessas igrejas, eu visitei muitas outras, pois eu toquei profissionalmente, então eu toquei em muitas igrejas, cantava e tocava violão e guitarra, né? Então eu conheci muitos lugares diferentes, assisti, ouvi muitas pregações sobre casamento, cursos de relacionamento que são dados dentro da igreja. E o que acontece, pessoal? Não existe red pill. As mulheres solteiras, elas entram nas igrejas como se fosse uma enchente, uma enxurrada. Elas começam a procurar igrejas ali a partir dos 27, 28 anos de idade, quando elas já estão com 2 Enzos dentro de casa, um de cada pai. Aí elas vão para a igreja atrás de um homem decente. E caras, acreditem, tem muito cara bacana e legal dentro da igreja, sujeito trabalhador. Mas o que acontece? Como muitos são condicionados a um comportamento beta, um comportamento de matilha, beta, um comportamento defensivo, nada proativo, o que acontece? Esses caras, eles são procurados por essas mulheres, eles são cortejados por elas, inclusive com a ajuda dos próprios pastores dessas igrejas. Vai lá, assume ela. O próprio pastor aconselhando os caras, veja bem, já veio com a família pronta. Porque o que acontece, pessoal? Pastores, eles querem famílias dentro das igrejas, porque famílias mantêm o dízimo em dia. O dízimo, pessoal, é uma matrix também, tá? Não existe dízimo, pessoal, no Novo Testamento. Veja bem, para você que é cristão, se Jesus se sacrificou, deu sua vida por você e ressuscitou depois, para que você tivesse acesso ao Pai e você fosse salvo pela graça, quer dizer que o seu fator de salvação é o dízimo, que é o que muitos pastores pregam nos púlpitos, que se você não der o dízimo, você está em desobediência e vai para o inferno. Então, pessoal, dar o dízimo é como se você estivesse comprando a sua salvação todos os meses. Isso é uma heresia enorme. O Novo Testamento fala sobre ofertas. Ok, pessoal? Voltando. Então, sobre a parte dos casamentos, aí os betinhas, os gados, eles são, quase que forçados a casarem com essas MSOL, pessoal. Só que essas mulheres, elas chegam na igreja e elas estão acostumadas com outro tipo de cara. Elas estão acostumadas com os cafajestes. O cafajeste come elas, pessoal, e sai fora. Ele não quer saber. Ele trata ela que nem bicho e elas gostam disso, porque a hipergamia da mulher enxerga segurança nesse tipo de comportamento masculino. Enxerga um homem seguro, um cara que não corre atrás dela, que só come ela e sai fora. Ele é um cara seguro, sim. Ele não é um cara inseguro que fica ali manginando ela e implorando atenção. Já diferente do Betinha, que quando ela acorda de manhã e ela não tá muito legal, ele fica ali, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Você tá braba comigo? O que eu posso fazer? Ai, me diz. É o mangina. E o que acontece, pessoal? Essas mulheres, elas pegam o nojo da cara do mangina. Não demora muito tempo, depois do casamento, elas deixam o mangina. Pegam metade daquilo que é do mangina e vão para outro casamento. E a questão, pessoal, é que as próprias igrejas ainda, como eu posso dizer, elas glorificam esse comportamento, porque elas ainda dizem para o homem, veja bem, você tem que ser homem agora, porque um homem de Deus não vai deixar essa mulher com essas crianças desamparada. Então ela já aproveita e pega metade do que ele tem, e esse comportamento dela é aprovado pela igreja. Por que ele é aprovado pela igreja, pessoal? Porque esse pastor quer que essa mulher, mesmo solteira, novamente, né, recém-divorciada de um cara da igreja, continue indo aos cultos e dando o seu dízimo.
essa mulher é amparada pela igreja, diferente do Betinha que foi deixado por ela e que perdeu metade das suas coisas e voltou a morar na casa da mãe. Esse cara, por revolta, o que ele faz? Ele sai da igreja, vai para o meio secular e passa o rodo em quem ele vê. Isso se ele tiver um bom, como eu posso dizer, um bom approach, uma boa chegada. Se ele não for um cara bem apresentável, ele não vai pegar ninguém, sabe? Mas isso acontece muito, pessoal. E a Red Pill não é dada. Eu lembro que por um período eu fui líder de jovens na igreja e eu dava uma Red Pill muito pesada nos jovens. Eu digo, você vai casar? Vou. Ok, então faça um documento, quando for casar, faça com separação total de bens. E os caras dizem, não, mas eu não vou me casar já pensando em separar. E eu lembro, pessoal, que as meninas ficavam muito estranhadas quando eu falava isso. Mas a gente não vai casar pensando em separar. Eu digo, perfeito. Se vocês não vão casar pensando em se separar, qual o problema em colocar separação total de bens, já que vocês não vão se separar? Qual o problema disso? Então, nessa pergunta, pessoal, eu consegui expor a maldade de muitas dessas meninas na frente dos próprios caras, para eles acordarem um pouco para a vida. Eu, inclusive, pregava sobre isso, pessoal. Cuidado, aqui, ó. Você, rapaz, você vai casar com uma mãe solteira, você tem que entender que a prole dela é a prioridade dela. Você não vai poder falar nada pro Enzinho, porque senão essa mãe vai ficar braba. Vai ficar braba contigo e o sexo vai terminar ali. Ela não vai mais querer dar para você, porque você não é pai do Enzinho, certo? Agora, se você é pai, você fala o que você quiser, que a mãe não fica braba, porque os filhos são seus. Agora, se os filhos não são seus, você está, pessoal, ferindo diretamente o sentimento de posse dela, de território, porque aqueles filhos são posse dela, eles não são seus. Então eu pegava e dizia, se você quer casar com uma mãe solteira, tenha em vista que você vai ter desafios fortíssimos. Eu não proibia, né, pessoal? Porque nós não podemos proibir ninguém de nada. Então, alguns iam lá, pegavam a mãe solteira, e esses conselhos eu dava, inclusive, a respeito do casamento para aquelas que não eram mães solteiras. Eu falava para os caras a mesma coisa. Case com separação total de bens. E para as meninas eu dizia, não case com caras que foram promíscuos. Não case, porque você vai ter problemas com esse cara respectivos a sexo. Porque é muito difícil para uma mulher, pessoal, que teve uma vida regrada, casar ou se relacionar com um cara promíscuo. Eu sei por mim, eu tive um período de muita promiscuidade na minha vida, tenho que lutar contra o vício da promiscuidade, e para qualquer mulher casar comigo vai ser complicado, porque vai ser um desafio enorme. Então eu aconselhava as meninas a não casarem com caras promíscuos, mas que se fossem casar com eles, que elas observassem alguns itens, e aí eu dissertava sobre esses itens, que tinham que tomar cuidado. Mas, pessoal, tão logo eu fui boicotado pela liderança, que exigia que eu não falasse mais esse tipo de coisa para os jovens, que eles não fossem aconselhados e que não recebessem esse tipo de conselho, pessoal. Olha que absurdo, olha que loucura. Então, foi passando toda essa situação aí, eu fui me libertando dessa matrix religiosa. As bases de matrimônio dessas igrejas são totalmente deturpados. Eles colocam a mulher como uma figura mariana e o homem como uma figura meramente secundária e provedora. O homem está ali apenas para prover, prover, prover e prover. As pregações direcionadas a homens nas igrejas é sempre no sentido de provimento. Ele tem que prover. Se ele não prover, não der provisão, ele não é homem.
E as pregações direcionadas a mulheres é sempre no sentido de afagar o ego delas, de torná-las figuras marianas, figuras perfeitas e iluminadas. E muitas vezes você vê pastores pregando esse tipo de coisa com o objetivo de agradar a sua própria esposa para voltar a ter sexo. Porque a esposa do cara não está mais querendo fazer nada com ele. E aí eles fazem esse tipo de pregação para agradar a própria esposa. Então o que acontece? As pregações, elas são diferentes quando direcionadas. Quando direcionada ao homem, é apenas para condená-lo e cobrar. Cobrar e cobrar do homem uma postura que a igreja exige, que o sistema exige. A igreja, gente, evangélica, hoje ela é um agente dessa matrix globalista, certo? E as pregações direcionadas às mulheres, elas são com o escopo de aprovar o comportamento delas, de dizer que são guerreiras, que são verdadeiras heroínas e que qualquer falha que elas cometerem é porque o homem deu algum motivo para isso. Ou seja, mesmo as falhas que as mulheres dentro da igreja cometem, ainda assim elas são justificadas, porque em forma de tese ou de alguma maneira imaginária, isso é justificado dizendo que o homem fez algo que justificasse o comportamento negativo dessa mulher, seja até em forma de traição. Então, pessoal, muito cuidado com os relacionamentos, principalmente dentro da igreja, porque está aparecendo só mulher derrubada. As que aparecem que são melhorzinhas, elas querem caras ricos, porque as próprias mães induzem esse comportamento, induzem o comportamento de procurar homens ricos, e em breve nós iremos falar mais sobre isso nos vídeos, sobre essa questão do interesse financeiro dentro das igrejas evangélicas, pessoal. Por hoje é isso, um abraço e força!